pequei. E agora? É óbvio que eu não estou dizendo, que pode te dar a entender isto, que a gente peca esporadicamente. Como que se o pecado fosse um evento específico, aleatório na nossa vida. Peco hoje, vou pecar o mês que vem, ou o ano que vem. Não é isso que eu estou querendo dizer. Quando digo pequei e agora, estou dizendo aquele tipo de pecado onde as consequências, elas permanecem por maior tempo. Porque tudo é pecado, né? Sabemos disso. Mas, claro que nem todo pecado gera a mesma consequência. Há tipos de pecado que a consequência é X. Há outros pecados que a consequência é XY. E há outros pecados que a consequência é XYZ. Ou seja, tudo é pecado, mas consequências mudam. Quando eu digo pequei e agora, eu estou dizendo daqueles tipos de pecados que cometemos que trazem sérias consequências. Pecados que nos afetam a nossa família, afetam até mesmo a sociedade. Esses pecados, quando os cometemos, nos esmagam. É sobre ele que eu quero falar. Esse pecado pontual, por causa de ter uma consequência também pontual. Olha o texto e você vai entender. O verso 13 diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado. Você, Davi, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Aí olhe a sequência. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque eles diziam: Eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais ainda se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? Eles responderam: Sim, Davi, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele, e Davi comeu. Disseram-lhe seus servos: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuastes e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantas e comeste pão? Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou de Gedidias, por amor do Senhor. Até aqui, irmãos. Algumas pessoas me procuram muitas vezes aflitas, e a razão da sua aflição é por causa de pecados graves que cometeram.
Muitas pessoas me procuram e dizem: pastor, cometi um grave erro, cometi um grave pecado. Desesperadas ficam, desesperadas permanecem por muito tempo, e algumas acham que a vida acabou depois de ter cometido tal pecado. Algumas pessoas chegam a dizer, e já disseram muitas vezes para mim: eu não tenho mais vida, minha vida acabou. E algumas chegam a pensar na morte, algumas chegam a pensar em suicídio, algumas chegam a pensar em chutar o balde na perspectiva do seguinte: daqui para frente não tem mais nenhuma esperança, porque tudo, a pessoa diz, eu joguei por água abaixo. Perdi tudo, pastor, quando fiz. Perdi tudo quando cometi. Perdi tudo. Não tem mais jeito. De fato, irmãos, na vida da gente, a gente se depara com situações muitas vezes assim. A Bíblia diz para a gente não pecar, mas a gente peca. A Bíblia diz para que a gente fuja da aparência do mal, mas a gente muitas vezes corre para o mal. A nossa existência é assim, a vida é real, a vida é ao vivo. E nesses momentos difíceis que a gente se depara muitas vezes, permanece sobre nós uma culpa. Por que culpa? Porque cometi um grave pecado. E além disso ser cruel em cima de nós, vem os de fora, às vezes irmãos, às vezes amigos, às vezes familiares, vem os de fora. Quando digo de fora, é aquele que não é você, é outro. Vê que você está absurdamente ferido, machucado, humilhado. Ao invés de estender-lhe a mão para servir de auxílio, de consolo, muitas vezes pegam as suas pedras para acabar de matar com aquele que já está morrendo. E eu sei que quando eu falo isso, você sabe muito bem, muitas vezes você sabe disso na pele do que eu estou falando. É aquele cenário lá da mulher adúltera, que foi pega em adultério, e os crentes levam aquela mulher até Jesus para dizer o seguinte: a lei manda apedrejar, e o senhor? O senhor é contra a lei? O senhor contraria o que Moisés mandou fazer? Nós estamos com pedra na mão, e aí? E Jesus, você sabe bem da resposta, Jesus disse: olha, aquele que não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. Jesus talvez estava ensinando para mim e para você que nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Nós não estamos chamados para o ministério da mortificação, do assassinato, daquele que despreza a vida, daquele que vida quase já não há nele. Pois é. Quando a gente se depara com esse texto, irmãos, nós estamos num ponto, embora Davi tenha pecados em muitas outras áreas, em vários aspectos, como você e eu, mas aqui se trata de um pecado pontual, específico, e que trouxe para a vida de Davi consequências cruéis. Vocês sabem do que aconteceu na sua família após esse pecado, como punição de Deus. Você sabe do caos que Davi viveu dentro de casa. E eu fico imaginando na cabeça desse homem, se esse homem não fosse, de fato, amparado pelo Senhor, esse homem não conseguia viver. Porque ao ver o caos estabelecendo nos seus filhos, na sua geração, era motivo de tirar a própria vida. Porque o culpado sou eu, foi eu que pequei. Deus está punindo, mas fruto de um pecado que eu cometi. Qual pecado, pastor? Adultério. Você lembra que era o ano dos reis saírem à guerra? E Davi não foi, ficou no palácio. No palácio, resumindo a história, ele olha para Batseba, que estava tomando banho. Eu li uma frase que me chama muita atenção. A frase dizia que os homens gostam de olhar, mas existem mulheres que gostam de ser olhadas. Às vezes essas duas coisas se casam. O homem gosta de olhar, e algumas mulheres gostam de ser olhadas. Ali casou. Davi olhou, Batseba gostou de ser olhada. Ela estava tomando banho. Você sabe bem que ele coabita com ela, a mulher engravida, ele arranja uma estratégia
para matar Urias, que era esposo de Batseba, e mata 2 pecados sérios, 2 pecados: adultério, assassinato. Adultério e assassinato. Eu amo a Bíblia, irmãos, porque este homem foi o homem que a Bíblia fala que foi o homem segundo o meu coração. É Deus que diz isso. O homem segundo o coração de Deus cometeu adultério e assassinato. Diz a Bíblia que Davi se mantém um pouco duro, depois de ter cometido esses 2 pecados graves, consequências, né? Não disse que pecamos sempre, mas esses pecados, consequências cruéis. Diz a Bíblia que ele se mantém um tempo sem se arrepender. Tanto é que você pode ler depois, Salmo 51 é o arrependimento deste ato. Salmo 51 é o arrependimento deste ato. Ele diz lá no Salmo 51, restitui-me a alegria da salvação, porque o pecado apaga a alegria da salvação. O pecado não nos tira a salvação, porque Cristo nos justificou, mas o pecado tira sim a alegria da salvação. Tem muita gente crente que não está alegre mais pela salvação que tem em Cristo, e a razão pela qual não está alegre mais é porque vive uma vida de pecado constante. Aí Deus manda Natã. Eu amo Natã. Amo. Corajoso. Deus manda Natã e Natã chega diante de Davi e vai contar uma historinha. A historinha está aí atrás, quer ver? Está no início do capítulo 12. Então, o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã, disse-lhe: havia na cidade 2 homens, um rico e um pobre. Ele vai contar uma historinha. Davi, tinha 2 homens na cidade, aqui o rico e aqui o pobre. O rico tinha muitas ovelhas, muitas ovelhas. O pobre tinha uma ovelha só. E a ovelha do pobre é aquela que te chamava pelo nome, vivia com a família, porque a gente é assim, né? É uma só, então põe dentro de casa, vão viver junto com a gente. E não vão cuidar aqui como se fosse filho. O pobre só tem uma, do qual tinha todo esse relacionamento. O rico tinha muitas. Chegou um viajante na cidade. O rico, ao invés de pegar das suas ovelhas para servir ao viajante, o rico pega a única ovelha do pobre para servir ao viajante. Aí Natã pergunta a Davi: o que tem que ser feito com este rico, que pegou do pobre a única ovelha que ele tinha? O que tem que ser feito? Davi traça um julgamento cruel, porque para julgar os outros a gente é bem bom. Para julgar os outros é tranquilo, é uma maravilha. O outro tem que morrer, o outro tem que fazer isso. O problema é quando sou eu. Não é assim? Pois é, tem que morrer, disse Davi. Um homem desse tem que morrer. Natã, na hora, eu queria ver essa cena. Natã, mais do que depressa, disse assim: você é este homem. Você, pois é, você julgou? Pois é, o julgamento que você disse que é a respeito do outro é exatamente o seu caso. Você é este homem. Aí diz a Bíblia que Davi diz: pequei contra o Senhor. E o que mais me chama a atenção é que ele não disse pecamos, ele disse pequei. Bom, o adultério, ninguém adultera sozinho, concorda? O ato de adultério precisa envolver 2 partes. A cobiça não. A cobiça ela pode ser individual, o desejo. Eu posso desejar e o outro não. Mas o ato envolve 2 partes. No caso dele, teve ato. Pois é. Em 2 partes, o correto seria dizer: pecamos, Senhor. Mas ele diz: pequei. O que Deus espera de nós não é que a gente faça pecados assim: Senhor, perdoe a minha família pela multidão de pecados. Deus espera de nós é que a gente diga: Senhor, pequei. Eu pequei. Embora os outros também tenham pecado, mas eu quero falar com o Senhor, o negócio agora é comigo. Eu pequei. E diz a Bíblia que Natã olha para Davi e fala: pois é, o Senhor vai te poupar. Com relação a você, você não vai morrer, mas consequências vão permanecer por toda a sua família. Aí, irmãos, eu tirei algumas lições aqui. Preste atenção. Eu espero que essa mensagem nunca seja útil para você. Esse é o meu desejo sincero. Mas se algum dia acontecer alguma coisa, queria que você lembrasse, que o Espírito de Deus te lembrasse disso aqui.
Porque nos dias que a gente comete pecados que são assim, de uma gravidade, de uma consequência tão drástica e cruel, é que a gente resolve tirar a vida, é que a gente resolve desistir da vida, é que a gente acha que a história acabou. O que Davi fez então? Diante de coisas tão trágicas, o que ele fez? Eu queria mostrar para você o que ele fez. Pequei, e agora? Vamos aprender com ele? Primeira coisa, pastor, estou diante de um pecado que cometi cruel, parece que não tem mais jeito, o que eu devo fazer? Número 1, confesse a Deus o seu pecado. Está aí no verso 13, o primeiro verso que nós lemos, pequei contra o Senhor. Irmãos, cometer um pecado grave, está diante de situações, eu posso dizer também, pecados menores, né? Isso que vale para pecados com consequências menores, aquilo que a gente chama de pecadinho, embora tudo seja pecado. Mas, para todo pecado, o seu remédio é começar pela confissão. Davi, depois de ter adulterado e depois de ter assassinado, a primeira coisa que ele começa a dizer para o Senhor: pequei contra ti. Irmãos, não esqueça, o pecado pode ser, no caso Davi e Batseba, mas ele diz: Senhor, não pecamos, tá? A minha conversa aqui não é por ela, a minha conversa aqui é eu com o Senhor. Eu pequei, Senhor. Tenha misericórdia de mim, eu pequei. Pois é, eu queria te lembrar que o nosso pecado é grave sim, mas Deus tem prazer na misericórdia e no perdão. Escute isso aqui, há mais misericórdia em Deus do que pecado em você. Há mais graça nele do que pecado em mim e em você. Então, pastor, diante de uma tragédia que eu sou a causa, o que eu devo fazer? Recorra a esta graça, a esta misericórdia, a este perdão, porque sim, há perdão em Deus. Agora o primeiro passo é você confessar ao Senhor. 1 João 1:9, né? Você se lembra? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você se lembra de Salmo 51:17, que é o salmo que Davi escreve fruto deste pecado? Ele diz no verso 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Aí ele vai dizer: coração compungido é arrependido, coração compungido e contrito é humilhado. Aí ele diz: não desprezarás, ó Deus. Então, pastor, o que eu devo fazer diante de algo grave que eu cometi? Confesse ao Senhor o seu pecado. A segunda coisa que eu queria lhe dizer, segunda atitude que eu vejo em Davi, que a gente pode ter, imitando este homem de Deus: acredite que o problema pode ser resolvido. Acredite que o problema pode ser resolvido. Eu vejo aqui um homem que recorre a Deus, mesmo quando Deus já tinha determinado a consequência. Porque da gravidez de Batseba, nessa primeira gravidez, Deus olhou e falou assim: vai nascer, vai morrer. Vai nascer, vai morrer. É Deus que disse. Mas o mesmo Deus que disse é o mesmo Deus que Davi vai recorrer. Diz a Bíblia que ele jejua, que ele ora, pedindo a Deus a sua graça. Então escute-me aqui, irmãos, acredite que o problema pode ser resolvido. Enquanto houver vida, há esperança. Enquanto a criança respirava, Davi estava lá: Senhor, eu cometi pecado, mas o que eu espero do Senhor é perdão e graça. Até cantamos, né? Não tem um hino? Perdão e graça? Pois é. Podiam cantar aqui mais vezes aqui. Preste atenção. Acredite que o problema pode ser resolvido. No verso 16 a gente vê isso. O verso 16: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou e vindo passou a noite prostrado em terra. Então, pastor, eu quero dizer uma coisa para o senhor: não tem jeito mais. Sempre digo isso que estou te dizendo quando alguém me diz que não tem jeito. Não tem jeito. Eu pergunto: quem disse que não tem jeito? Quem disse? A sociedade que disse? Você não devia ouvir.
Quem disse? Ah, meu pai, minha mãe? Você não devia ouvir. Não tem jeito, pastor. Quem disse? A igreja disse. Você não devia ouvir. Não tem jeito, pastor. Quem disse? Deus disse. Ah, agora você tem que ouvir. Enquanto Deus não disser que não tem jeito, você pode recorrer, porque ainda existe jeito. É Deus que diz se existe possibilidade ou não. Talvez Davi esteja se lembrando lá de Êxodo. Quando Moisés ora pelo povo, Deus determinou que o povo iria pagar pelas consequências do pecado. Moisés clama a Deus pelo povo. E este Deus, que tinha determinado uma consequência cruel, este mesmo Deus diz, e Deus se arrependeu do mal que lhe havia feito. Pois é, oração. Oração pode abrir portas, pode abrir soluções. A criança está vivo? Davi está orando. Então, pastor, eu cometi um pecado sério, o que eu tenho que fazer? Acredite que pode ser resolvido. Ah, é um adultério, é isso, é aquilo. Mas, pastor, é muito difícil, não tem jeito. Eu estou aqui para te dizer, enquanto você estiver vivo, enquanto as pessoas que porventura possam estar envolvidas com o seu pecado estiverem vivas, tem jeito. Enquanto Deus disser que, até o momento que Deus disser que não tem jeito. Mas se Ele não disse, recorra à fonte. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto. Recorra às misericórdias de Deus. Recorra às misericórdias de Deus. Talvez, irmãos, Davi esteja se lembrando daquilo que os homens do seu tempo diziam tanto. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Grande é a tua fidelidade. Talvez ele esteja se lembrando daquilo que Jeremias iria escrever. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que pode te dar esperança? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Misericórdia é Deus colocar o coração dele na nossa miséria. Miserável sou, Senhor, quero misericórdia. O que eu estou pedindo? Senhor, põe o teu coração na minha miséria. Porque se tu colocares o teu coração na minha miséria, eu deixo de ser miserável. Isso é misericórdia. Pois é. Eu entendo que Davi entendia bastante sobre este atributo de Deus. Hebreus nos convida, né, irmãos? Hebreus 4,16. Acheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Mateus 9,13, ide, porém, e aprendei de mim, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu quero te lembrar de Efésios 2, que a gente já leu aqui, me parece que domingo passado. Efésios 2,4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pastor, o que eu tenho que fazer diante de tal situação? Clame pela misericórdia, irmão. Eu disse, estou repetindo, há mais misericórdia em Deus do que pecado em você. Então fala, Senhor, põe o teu coração na minha miséria. Porque se tu puseres o teu coração na minha miséria, eu deixo de ser miserável. A quarta, e escute essa, talvez aqui seja um dos problemas mais difíceis para quem vivencia tempos como Davi vivenciou aqui. Não retém as suas emoções. Ô, gente, ser humano chora. Ser humano ri. Ser humano sente dor. Ser humano celebra. Não se prive, sabe? Eu vejo em Davi um homem que não tem vergonha de dizer que está doendo e que está machucado. Eu vejo isso nele. Você lembra bem que na época a roupa apontava para a realidade que você vivia. Por exemplo, quando um rei clamava e colocava um jejum, era um decreto, as pessoas vestiam de pano de saco.
pano de saco, a veste, apontava para o estado, apontava para a humilhação. Davi aqui veste roupa de que está de luto. Ele veste roupa de que é um homem culpado que precisa da graça. Ele não tem vergonha. E diz a Bíblia que ele jejua e ora. Ele jejua e ora. Ele não tem vergonha de jejuar, ele não tem vergonha de orar, e diz a Bíblia que ele chora, ele não tem vergonha de chorar. O que eu vejo é muitas vezes machucado, a pessoa está arrebentada. Só ela e Deus sabe o quanto. Por dentro está um caco. Mas por causa da sociedade, por causa dos filhos, por causa da filha, eu tenho que me manter, pastor, sabe? Eu tenho que, eu não posso expressar, eu não posso... Sabe o que eu aprendo com Davi? Vivencie suas emoções. Vivencie, se tiver que chorar, chore mesmo. O pecado você cometeu? Cometeu. É difícil? Difícil. Arrependa-se e vivencie suas emoções. Chore se for o caso, sinta tristeza. Permita-se vivenciá-las, porque a cura começa a acontecer vivenciando essas emoções. Pois é. Não retenha as suas emoções. Quinto, escute essa. Persista até o último momento. Eu achei incrível aqui. Porque enquanto a criança nasceu, mas Deus disse, vai morrer. Mas não morreu ainda. Então Davi está orando. Está orando. Está orando. Aí a criança morre e ele não sabe. Os servos ficam com medo, ficam ressabiados de contar que a criança morreu. E como é que nós vamos falar com ele? Se quando estava aqui, quase à morte, já estava jejuando, chorando aos prantos, imagina então quando nós falar que morreu. Davi olha e percebe, né? Estão cochichando. Olha, é o próximo ponto. Olha a maneira como que Davi tem a percepção das coisas. Ele olha, percebe que está acontecendo alguma coisa diferente e pergunta, criança morreu? Aí respondem a ele, morreu Davi. Diz a Bíblia que agora ele muda de atitude. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Persista até o último momento. Persista. E eu digo isso não é só quando é fruto de um pecado, eu digo isso em todas as áreas da vida. Eu conversava com um médico, ele disse o seguinte, pastor, às vezes o sujeito está num leito de hospital. Pela ciência, ele tem 1% de chance de vida, pela ciência. Pela ciência, 99% que não passa dessa. Mas existe 1%. Sabe o que ele me disse? Pastor, nós médicos falamos do 1%. E não damos palco para os 99%. Ele diz o seguinte, enquanto há 1%, há esperança, sabe? Enquanto existe uma brecha, nós estamos falando, continue, persista, lute. Pessoas podem dizer que não tem jeito, mas quem diz a palavra final é Deus. Então eu estou aqui para te dizer, persista, viu? Persista. Quando for fruto de um pecado, continue persistindo. Mas mesmo na vida como um todo, eu digo para você, nós precisamos aprender a arte de persistir, porque no nosso tempo não está fácil, inclusive para aqueles que persistem. Você imagina então para aqueles que desistem por qualquer coisa. Eu vou para a última. O que eu aprendo nesse texto? Tem uma percepção correta da vida, que é o que eu ilustrei. A criança morreu, mas não contaram a ele. Davi fez uma leitura correta do cenário. O que está acontecendo, gente? A criança morreu? Morreu Davi. Imediatamente, ele muda de atitude. Ô, gente, sabe por que muitas vezes a gente continua morto em nosso delito e pecado? Se é que você está entendendo a minha figura. Sabe por que muitas vezes a gente fica de luto quando já deveríamos estar celebrando a vida? A gente fica porque a gente não tem a percepção correta da vida. Nós precisamos ter uma percepção correta. Tem hora que tem que mudar de atitude. Tem hora que eu preciso olhar para o cenário e falar, agora pronto, criança morreu, vou mudar de atitude. E eu fico encantado com ele, com Davi. Por quê? Porque é o seguinte, enquanto a criança está viva, ele ora, chora. Morreu, diz a Bíblia que a primeira coisa,
tira a roupa, levanta, come, vai para o templo e adora. Ô gente, eu já estou aprendendo aqui uma coisa. Tem hora na nossa vida que é mudar de atitude. Por quê? Naquele primeiro momento ele não podia fazer nada senão orar. Era Deus que tinha que fazer. Ou Deus dá vida, ou não tem jeito. Então eu vou pedir a Deus para dar vida. Agora depende de Deus. Deus tirou a vida? Pois é, Senhor. Agora então, se o Senhor não mudou a atitude do Senhor, eu mudaria a minha atitude para com a vida. Não tem jeito mais para ela. Para a criança não tem. Mas a minha vida segue. E o que é interessante, ele se levanta, come, ele ora, ele adora, muda as vestes, sabe o que está dizendo? O luto acabou, agora é um novo tempo. E ele vai coabitar com a Batseba. Neste relacionamento, vem um segundo filho. Vem um segundo filho. Eu te pergunto, qual é o primeiro nome da criança que morreu? A criança que morreu nem nome tem na Bíblia. E a segunda? A segunda é Salomão, que veio com 2 nomes. Salomão e Gedidias. Olha o que Deus fez. No primeiro cenário, a criança nasce e morre. Sem nome, permanece. No segundo cenário, agora Deus dá restauração, Deus dá abundância. Deus dá nada mais, nada menos do que Salomão, que vem com 2 nomes, né? Natan disse que chamava também de Gedidias, amado pelo Senhor. Pois é, sabe o que eu aprendo, irmãos? Eu termino a minha palavra aqui dizendo para você o seguinte: saia da sua inércia, sabe? Minha vida acabou. Acabou não. Não acabou. Enquanto Deus não disse que acabou, tem jeito. Não acabou. Saia da inércia, se lave, mude as suas vestes, ou seja, tenha uma nova atitude. Tente reconstruir, busque reconstrução. E eu queria terminar minha palavra dizendo para você o seguinte: até quando você vai ficar choramingando pelos cantos? Você cometeu um pecado? É grave? É grave. Mas por que você não se arrepende? Por que você não tem nova atitude? Por que você não busca reconstruir? Por que você não busca ter de volta aquilo que você perdeu com o fruto do seu pecado? Por que não? Até quando vai ficar, não tem mais jeito, acabou? Não acabou, irmão. É isso que eu quero mostrar para você entender. Há mais graça em Deus do que pecado em nós. Pastor, o senhor está falando aqui, o senhor está dizendo que podemos pecar à vontade? Em nenhum momento eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo que pecamos e pecamos mesmo. Não devíamos, nós pecamos. O problema é que às vezes a gente peca e a gente esquece que esse Deus é um Deus misericordioso, bondoso, que tem prazer no perdão. Deus tem prazer no perdão. Agora a gente precisa de passar pelo caminho da confissão e do arrependimento. É possível, irmão, um pecador ser plenamente perdoado. É possível. Em Cristo é. A solução não é você viver debaixo da culpa. Não é você manter o seu pecado em segredo. A solução é você recorrer e correr para os braços do Pai. Não se importe com aqueles que estão munidos de pedra na mão. Não se importe com a sociedade que às vezes vê que você quase vida não há mais em ti. E eles querem acabar com o resto de vida que há em ti. Não se importe. Não se esqueça que o nosso Pai é misericordioso. Ele restitui, restaura, refaz. Não há vida que nas mãos do Senhor não possa ter algo novo, uma esperança nova, um motivo novo para celebrar. Eu queria terminar minha palavra dizendo para você voltar para o Senhor de todo o seu coração. Pequei, pastor, e agora? Volte-se para o Senhor. Volte para o Senhor arrependido e disposto a reconstruir aquilo que porventura, por alguma razão, foi desconstruído. Perdi, acabou. Põe uma vírgula aí, onde tem muita gente querendo colocar um ponto final. Acabou, ponto. Não. Acabou, vírgula. Agora uma nova história começa, nas mãos do meu Senhor. Se, porém, andarmos na luz, diz o nosso irmão João, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.